Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, cercado de gente bem informada do esporte e também amigos, né? Maurício Freitas está aqui comigo todos os dias, tanto à 1h como às 19 horas. Hernani Campelo, velho parceiro, está aqui. Multimídia, né, presidente? Pedro Paulo Záquia, um homem intimamente ligado à história do Internacional. Pai do Abelão, né? Pai do Abelão. Grandes filhos, hein? O Abelão veio do... Eu acho que ele é mais velho do que o presidente, né? O Abelão. Não. É mais, só uns 2 anos mais velho do que ele. O Abelão veio do Santa Cruz de Recife. E o presidente era o vice de futebol. Não, era o presidente do clube. O vice era o Nando. Era o Nando, Luiz Fernando Záquia. Presidente em 88, né? 88. Faz tempo, hein? Hoje entrevistei o Abelão. E o Abelão, ele está com um negócio fixo e nunca mais o Abelão fraquejou. Independente do convite. Eu acho que ele só aceitaria treinar um time em meia temporada se fosse a seleção brasileira. Hoje entrevistei e disse, olha, de repente o Palmeiras é surpreendente, oferece um contrato de 1 ano e meio, ele aceita. Não aceita, diz que pode falar com meu filho Fábio aí, mas já sabe a resposta. Não adianta me convidar. É o filho dele que é o procurador dele. Está tudo em casa agora, né? Tá certo. Tem um cara que gosta de futebol, não deu certo jogando, né? O Abelão chegou a escalar como titular no Fluminense. Chegou a jogar no Fluminense. Jogou uma partida contra o Grêmio aqui. Exatamente. Né? E aí, Hernani Campelo? Pô, Rec, vai ou não vai, né? A alegria é muito grande estar aqui, né? Fazia tempo que eu não vinha, estava te devendo uma visita, sei disso. Máscara, né? Muito bom. De noite é complicado no nosso querido Cadeira Cativa, mas no preliminar é mais possível. E que bom encontrar o Pedro Paulo Záquia aqui. Foi o cara que me deu uma oportunidade no Internacional lá atrás, em 1994, e de poder trabalhar no clube. E hoje estou de volta no Internacional e sempre lembro com muito carinho daquela primeira vez e sempre achei que gostaria de o presidente gostava de louquinho também. Não, o presidente contratou o Hernani Campelo e o Pintaúdi. Na verdade, ele queria sofrer um pouco. Então, o presidente passava o dia inteiro. Indicou, na verdade. Dá o mérito aqui. O Pintaúdi foi o Maurício Troco, que conhecia e me indicou. E era o nosso vice de marketing na época. Nós éramos Nós queríamos profissionalizar o clube, estava começando a ideia de profissionalização, de buscar profissionais no mercado. O Pintaúdi foi um deles. E o Pintaúdi tem uma grande vantagem. O Pintaúdi é criativo, só que às vezes demais, né? É de enlouquecer o cara. Publicitário, principalmente o publicitário que trabalha na criação, né? E ele entrou, era um mercado novo, clube de futebol, não se tinha uma experiência anterior a isso. Foi o primeiro no Rio Grande do Sul? Ele viaja, mas é um profissional competente, né? Extremamente competente, criativo, sério, um grande cara o Pintaúdi. Só que era um mercado todo novo, né? Não havia, como disse o presidente Záquia, era o início da profissionalização nessa área de marketing. Não tinha parâmetro nenhum para se basear. Foi em 1994. O Pintaúdi pediu para levar 2 assessores. Um para cuidar da área de shows, que foi o Eduardo Santos, e outro para cuidar mais da área de mídia, que fui eu. A gente iniciou, era um esboço de assessoria de imprensa, só que não tinha isso em clubes de futebol na época. O problema sério que tinha, não era bem entendido essa profissionalização, essa busca de profissionais pelos diretores políticos do clube. Então, volta e meia, tinha um atrito, está ocupando meu espaço, esse espaço é meu, eu sou o cara. Aí, os primeiros sempre pagam um pouco o preço da inovação, né? Mas foi muito legal aquela época. Temos muito orgulho desse período inovador, hein? Mas até hoje, em vários clubes existem resistências a essa profissionalização que alguns consideram exagerada nos dias de hoje, né? Porque hoje todas as áreas do clube têm profissionais. Tem que haver, né, cara? Porque hoje um clube, falar do Internacional, que tem um orçamento de quanto? 300 milhões. 300 milhões? Por baixo. Como é que vai ser gerido por exemplo, um presidente que chegava lá 3 horas da tarde e saía lá 9, 10 horas. Mas tu não acompanhava o dia a dia, né? E quando tu chegava, sempre tinha problema no futebol. Então, o futebol te ocupa a maior parte do teu tempo. E tu não tinha condições de gerir todas as outras áreas do clube.
como presidente, todos os vice-presidentes políticos tinham os seus problemas porque têm seus compromissos profissionais. Então, é uma tendência irreversível tu colocar profissionais em cada área. Acima desses profissionais podem estar os dirigentes políticos, que, pela própria palavra, fazem a política do clube. Mas quem vai executar são os profissionais de cada área. Acho que esse é o formato ideal hoje em dia e acho que é um caminho sem volta. Eu também acho que não tem mais volta. O Internacional chega aonde nesse campeonato? Internacional chega... Desde o início do campeonato eu falava que o Inter iria estar na Comebol ano que vem. E eu, particularmente... Comebol é Libertadores? Comebol é uma competição oficial da Comebol. Aí não. Mas até time da segunda divisão Mas joga só um pouquinho, mas isso eu dizia em março e abril, quando muitos colegas teus e do Maurício diziam que o Inter ia lutar para não cair. Não, o meu tá ali, eu te mostro aqui. É. Eu tenho os palpites por escrito. Só que... Na Grenal nós fazemos aposta de tudo de manhã. Eu, Espinosa e Não Thiago pagam, Rocha. né? Mas tudo bem. Não Só pagam. que agora já tenho Eu certeza coloquei que o Libertadores. Internacional entre os 6. Eu pipoquei menos do que tu. Eu coloquei o Inter entre os 6. Entre os 6 é Libertadores, em qualquer cenário. Mas eu acho assim, ó, eu falava que em brigar por Comebol e provavelmente brigaria por Libertadores. O cenário melhorou, né? O Internacional hoje está muito próximo da Libertadores e pode sonhar com algo mais, como disse o Zeca no fim do jogo, segunda-feira. Leia aí, Hernani Campelo. Brasileirão, Libertadores, esses garranchos aí do senhor Thiago Rocha. Leia meus palpites aí. Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio e Inter. Os palpites do REC. Mas REC, o que eu dizia, para deixar bem claro, é que o Inter iria estar com certeza numa Comebol e acreditava que o Inter brigaria por Libertadores. Agora eu tenho certeza da briga por Libertadores e dá para sonhar com algo mais. E o Zeca disse isso segunda-feira na saída do campo, e ele tem razão. Estou mal aqui na minha... Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Internacional. Eu não vou ser oportunista e me aproveitar do bom momento do Internacional. Mas no início, eu tinha minhas dúvidas. Eu via o time do Internacional que tinha vindo de um campeonato gaúcho, eu estava preocupado. Depois, o Internacional foi crescendo e está crescendo na hora certa. A evolução, o treinador acho que achou o seu espaço, recebeu o respaldo da direção, que em determinado momento eu achei que ele não tinha, achou o time dele e a maneira de jogar. Teve a sorte que o D'Alessandro se machucou. O D'Alessandro eu acho que vai ser a principal opção que ele vai ter. Porque não aguenta mais esse ritmo. Tem que ser o 12º jogador. E vai entrar como esse jogo contra o Ceará, né? Que ele entrou e modificou o time. Deu a qualidade que faltava, mas usando ele na hora certa, no tempo certo e nas partidas certas. Você não se convence disso, presidente? Não sei. Essa é a parte pior. Então o Internacional vem num crescendo. Ao contrário da maioria dos outros clubes. Ou porque estão envolvidos em outras competições. O próprio Grêmio aí, que está em 3 competições, daqui a pouco não ganha nenhuma. Verdade que o senhor vai torcer pro Grêmio hoje, presidente? Por quê? Ué, se o Grêmio ganhar, o Internacional ganhando, o Internacional pode ser líder. Deixa o São Paulo em primeiro e nós em segundo. Mas não precisa, Não, líder não. Pode ser vice-líder. O O campeonato é muito longo, Zé, é muito. O raciocínio do REC é equivocado. Como equivocado? É equivocado. O Inter tem que secar o 7º colocado, não o 2º. Mas tu ainda tá... Ele quer vaga de Libertadores, Claro, então ele mas quer é o secar primeiro Grêmio. passo. Mas é óbvio. O primeiro passo é uma Libertadores que o Internacional está... Eu até não sei quem é o 7º colocado, mas tem que secar o 7º Lá colocado. ficando longe. Por acaso é o Grêmio. Senão, os 6 primeiros estão se Mas distanciando. tem que secar o 7º. Eu até não sei quem é o 7º, presidente. vou te dizer mas aqui. tem que É o secar Grêmio. 7º. O Grêmio com 23. Então tem que secar o 7º, é isso. Flamengo é líder 31, depois vem o São Paulo 29, Atlético Mineiro 26, Inter 26, Cruzeiro 24, Palmeiras e Grêmio com Só 23. que o Corinthians se Internacional e o apresentou. Grêmio estão com jogo a menos. São Paulo, Inter, Grêmio são os que têm jogo a menos. muda bastante. O Vasco tem 19 pontos e tem 2 jogos a menos. Isso não chega. Um timezinho. Vamos botar as coisas no lugar. Também É um time média para baixo. Tá? Eu acho. Apesar que eu também... Esse nosso Mas encarou o campeonato- Grêmio. Mas eventualmente, numa partida aqui, numa partida ali. Grêmio talvez O tenha Ceará feito não aqui. complicou para o Internacional e é o último. E o Vasco talvez tenha... O Grêmio... Não vai ter partida fácil. Então a média que vai ser importante.
Um clube eventualmente pode fazer uma grande partida, como um dos grandes aí pode fazer uma partida e perder para um América de Minas. Eu acho E a vitória, o REC do Vasco contra o Grêmio foi meio bem atípica, né? Porque primeiro que o Grêmio jogou a pior partida talvez do ano. E o segundo que o Vasco achou um gol meio sem querer aos 2 minutos. E depois foi guerreiro. E o Grêmio foi mal naquele jogo. Sabe então, qual é o se cálculo? jogar de novo, o Grêmio ganha. Sabe qual é o cálculo mais sórdido dos colorados? Que o Grêmio vá quase até o final de todas as competições, à exceção do desgaste, brasileiro. né? É o desgaste. Porque daí morre nas 3 competições. Mas não só pro Grêmio, vale isso pro Flamengo. Flamengo, claro, Cruzeiro, Flamengo, envolvido. Grêmio. Mas estou falando dos colorados fazer esse cálculo. Desses da Sim, ponta, pra todos os Maurício, outros. quem é que não tem 2 competições? Quem é que só tem uma? O Atlético. O Atlético Mineiro. E o Internacional. Atlético Mineiro e Inter. E o São Paulo só tem a Sul-Americana que talvez abra mão. Até acho que não deve, mas... Porque é uma competição continental importantíssima. Não abre mais mão. Mas O título da Sul-Americana da Libertadores. Claro, mas também dá para tu... A Sul-Americana são os clubes mais ruins, né? O nível então técnico dá é para grande. tu joquear com teus jogadores, tira o Nenê, que é mais veterano, deixa fora, tira o Diego, bota o outro. Depende do adversário, né? Pode ir jogando. Depende Mas do adversário. tem tamanho para ser campeão brasileiro o São Paulo de novo. Claro que tem. Tem um time muito bom. Eu vi o jogo deles contra o Corinthians. Eu gostei. Um time muito bom. Gostei. Aquele menino, Luzieri, que joga no meio-campo do São Paulo, que é às vezes até um pouco afoito, ele estava no time do São Paulo na Copa São Paulo esse ano, que acabou eliminando o Internacional de uma maneira incrível por causa do temporal lá em Barueri, enfim. Mas é um excelente jogador. O Everton está muito bem, é um bom time de futebol. Só que o São Paulo vai perder algumas peças, especialmente os laterais. O Militão, né? Militão, também. Éder Militão. Já foi vendido. Vai jogar mais 4 ou 5 partidas. Só até o final do turno. Foi ontem ainda ouvi na Rádio Grenal o repórter do Lance, setorista do São Foi Paulo. vendido falando por sobre isso. 13 ou 14 O milhões pro presidente Porto. Záquia fez uma observação interessante. Está se restringindo a 8 a briga por 6 vagas. É que até o quarto é vaga direta. Né? Depois só tem vaga direta na fase de grupos quem ganhar competição. Copa do Brasil dá uma vaga direta, E Sul-Americana. Sul-Americana dá direta e a própria Libertadores repete o... Mas tudo for é campeão. Libertadores, são 6 vagas, tudo é Libertadores. Faz um time para jogar a pré-Libertadores, como fez o Corinthians contra o Tolima. Mas é melhor estar na pré-Libertadores do que não estar, né? Evidente, Não, né? isso sim. No Caruato. Sim, é melhor numa festa sair com a mais feia do que ficar sem nada. Depende da Depende da feia, feia. é melhor não, viu? Depende da feia, da fase do cara e da festa. aí eu tô Teor fora. alcoólico. Tô fora, cara. O teor alcoólico aí já... Não, aí não. Aí Só a que mulher mal já nem é acompanhado. feia. Se o cara tiver com teor alcoólico muito elevado, a mulher nem feia é, né? Mas no outro dia... Ao Vai. acordar. Eu tinha uma propaganda de um vinho que eu dizia no outro dia que você nota a diferença. No outro verdade. dia que você... Bom, mas aí é o seguinte, ó. O Internacional ganhando hoje e o São Paulo empatando, o Internacional continua na terceira colocação. Se o Inter empatar e o São Paulo empatar, também o Inter será terceiro. Que daí o Inter passa do Atlético Mineiro. Então, se o Inter empatar lá e o São Paulo empatar O aqui... Atlético é um time que meio que desmanchou, né? Quantos caras saíram do Atlético? O Atlético Mineiro perdeu Bastante jogador. um pouco da sua característica. E esse Atlético Mas Mineiro... o Xará esse aí, eu nunca sei. Xará. É que alguns chamam de Chara, outros de É que tem um Xará. H no meio. né? Outros chamam de Xará. Xará. Já vi cara narrando Chara. Eu acho E que aí é Xará. Ah, S-H-A-R-A. Xará era um lateral esquerdo do Grêmio. Mas aquele era com X, né? Com X. Esse é com S-H. Esse Já Atlético... passou de coisa por aqui também. Esse Atlético Mineiro, Rex, se a gente pegar um histórico, dá até para ignorar o ano passado do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians disparou muito. Mas se nós pegarmos, especialmente o número de derrotas que os clubes têm para alcançar título, esse Atlético Mineiro está com um índice de derrotas muito alto para brigar pela primeira posição. O São Paulo, por exemplo, em 14 jogos só perdeu 1. O Flamengo, em 15 jogos, perde 2. Então, o que tem a ver? E o Inter 2. E o que tem a ver que O número de vitórias
Rec, como é o que é, nome... Brasil? O fora pro Palmeiras e fora pro Flamengo. Foram as duas derrotas do Inter no início do campeonato. Os clubes que... Mas é que o número de vitórias que conta, não é o número de derrotas. Rec, Não, é o número... uma amostragem que ele está fazendo. O que eu tô te dizendo uma tese, é uma Rec, tese. os furada, já vi. Os clubes que ganham o Campeonato Brasileiro têm no mínimo uma série de 10 jogos de invencibilidade, como tá tendo o Internacional. Pra ter uma série de 10, 15 jogos de invencibilidade, não vão perder. Ah, então empata 9 e ganha uma pra ver se tu não vai pra zona do rebaixamento. Mas tu tá distorcendo a tese. Não. Olha aqui, ó. Número O de que mais vitórias. vale é o número de vitórias, não E o número resto de não vale nada. Não vale nada. Então, Número de vitórias e saldo de gols. mas tu pode ganhar o Campeonato Brasileiro ganhando todas em casa e empatando todas Por fora. que o Atlético está à frente do Inter se o Inter tem toda essa invencibilidade e ambos têm o mesmo número de Eu pontos? tô te falando que o Atlético... Porque o Atlético tem uma vitória a mais que o Inter. Rec, o Atlético tem demonstrado no campeonato que não é tão constante. É uma equipe que, assim como ganha fácil, perde fácil. Não, agora melhorou a tese. Mas a tese é essa o tempo todo. Mas o Inter tinha 500 derrotas e aí começou a ganhar. Não tinha 500 derrotas, o Inter perdeu 2 partidas no campeonato. Perdeu na Copa do Brasil, perdeu no Não, campeonato. mas aí tu tá juntando outro perdeu, campeonato. Eu tô não, falando de um perdeu campeonato. duas. Rec. Não, e também é o seguinte, ó, os Grenais tem que analisar caso a caso. Realmente, aquele Grenal lá na Arena, o Grêmio foi amplamente superior. Agora, o Grenal que o Internacional perdeu no Beira-Rio, foi o único jogo do ano que o Inter perdeu no Beira-Rio, não era pra ter perdido. Qual? De 2-1? De 2-1. Tá, e tu lembra? O segundo tempo foi um banho de bola e teve 2 pênaltis a favor do Internacional. E tinha o tal do árbitro de vídeo pra passear em Porto Alegre. O VAR que devia estar no bar na hora do Grenal, para? Eu vou te dar um exemplo, Rec. Calma. Não, mas calma, não, teve 2 pênaltis escandalosos a favor do Internacional. Eu estava atrás da goleira. E aí ninguém lembra disso. Vou te, Eu vou lembrar. vou te refrescar a memória. Primeiro tempo, chocolate. Foi, o Grêmio Era foi pra ter melhor. sido 5-0. O Grêmio foi O melhor. Everton Não, errou 2 gols da goleira, na frente da goleira, assim, ó. Tá, Eu e- disse mais um 5-0. e no Eu parecia que o Inter ia tomar E no de segundo novo, tempo não. podia ter sido 3-2 pro Inter. Hã? O Inter podia ter virado pra 3-2. Ah, não sei. Podia. né? Ficou de bom Porque tamanho, ele 2-1. perdeu chances de gol e teve pênalti a favor do Terminou o marcado. primeiro tempo ajoelhado, vai ver com essa... E aí o engraçado é o seguinte, só teve o VAR no Grenal que não valia tanto. E aí o VAR foi lá e não fez o que tinha que fazer. Então é melhor não ter mesmo. Ficar lá na Rússia. Deixa ele pra Rússia. Tá mais calmo, presidente. Tá bem calmo agora. Fazendo no clube. efeito os remédios. Mas viu, Rec? Eu vou pegar um exemplo que envolve o Inter, do porquê considerar e acompanhar Não, esse mas número de só um derrotas pouquinho, é é que a importante. gente não pode jogar os números assim. Quem entende de futebol como tu entende, um dos maiores conhecedores de futebol desta terra, não pode jogar os números Vaselina assim. de pronto. litro é outra Tem que coisa analisar. Porque Tem- perdeu os Grenal. Não, vamos. Analisa o como, analisa o porquê. Mas eu sou aqui, um ó. dos caras que lembro aqui que o Internacional poderia ter eliminado o Grêmio. Já só fez 2-0. E eu lembro sempre de um lance que pode parecer pouco emblemático. Tamanho era o sufoco do Inter em cima do Grêmio, todo o time do Grêmio na beira do campo. Rodrigo Dourado pega a bola e vai cruzar, o Voaden o que que faz? Termina o jogo de medo que desse chabu ali. Se dá um gol do Internacional, ia dar batalha campal, porque o Grêmio contava o jogo como liquidado, tanto é que colocou o Cícero, deixou o Arthur na reserva, né? Jogou o Bressan ao lado do Kahneman, porque o Jeromel estava na seleção. Mas enfim, o Internacional vive um sou um grande cara momento, tá justo. 10 jogos sem perder, desde 2005 é a maior série em campeonatos brasileiros. Então, o momento é bom. Tem tudo para ganhar dessa série, que foram 12 jogos. O Internacional... Foram 11 aquela vez. Pois é, mas eu vi hoje 12. Não, foram 7 vitórias e 4 empates. Pô, a não sei que eu esteja tinha errado. visto Bom, então tem 12 que- também. É. Tinha visto Só se daqui a 12. pouco somar alguma Eu outra acho que tem que competição. fazer 12 para superar. Sim, Aí sim. 11 igual. E 11 igual. foram 7 Nós vitórias. jogamos com a América e depois aqui. Depois Botafogo, aqui com o né? Botafogo domingo, 4 da tarde. Não, dá para... Viável. Quatro pontos dá para negociar, Hernani Campelo, já acho que tu tá bom. nervoso. Tá bom. Não tô nervoso, tô tranquilo. Acho que 4 pontos tá muito bom. Dá para negociar por 4 pontos? Mas dá pra ganhar as duas É também. sempre bom em 2 jogos, um aqui, um fora, fazer 4 pontos. Com essa média, tu vai lá Por na isso que frente. eu acho que hoje uma vitória do Grêmio sobre o São Paulo é importante pro Internacional. Faltam 10. O Grêmio já vai começar a jogar com reservas agora contra a Chapecoense e tudo mais. E nós sabemos que esse time reserva do Grêmio, há quem diga que melhorou do ano passado para cá, piorou. Faltam... É só ver quantos o Grêmio já dispensou e quantos não jogam. O Madison está jogando no aspirante, o Brocador não joga, o Tony Jogou o Anderson Grenal de foi aspirantes fogo também. de palha. Jogou o Grenal de aspirantes do Brocador. Pois é. Faltam 5 jogos para terminar o turno. 5 tem que jogos. ganhar hoje, até pra se firmar o próprio Grêmio. São 2 no Beira-Rio e 3 fora. Faltam 5 jogos para terminar o turno. Eu entendo que se o Inter fizer 10 pontos, está excelente. Vai terminar com 36 pontos no primeiro turno. 2 vitórias em Uma média casa. boa.
um empate e uma vitória, pode até perder uma. Pode até perder uma. Diga, Maurício. Não, a gente estava Vem com falando... essa tua tese aí de que... Vamos lá, a gente estava falando de número de derrotas, o porquê que é importante acompanhar isso e a... Foi pesquisar. E a frequência... Não, e a frequência... Ah, ele veio de novo? Claro. Ele vai vir de novo. Rec, Eu vi ali, ó, aqui, ele ó. no telefone. Não, eu tô com um dado aqui, ó. Tá separado já desde cedo. Tu tem dado, não? Eu tenho Não, dados dados estatísticos, aí, dados exatamente. aí, tá. O Inter, em 2014, Campeonato Brasileiro de 2014, teve mais vitórias que o São Paulo. O Inter terminou em terceiro, o São Paulo em segundo. Por que isso aconteceu? Porque o Inter perdeu 11 jogos e o São Paulo perdeu 8. O número de derrotas e a constância da equipe influencia. Pelas tantas, isso pode... Número de derrotas... Hoje não, é só tu olhar a tabela. O Atlético está na frente do Internacional com esse caminhão de derrotas que você faz. Rec, número de derrotas... Está à frente do Inter. Número de derrotas não é critério de desempate, só que ele influencia onde a equipe vai chegar no final do ano. Se tu tem um índice alto de derrotas em 14 jogos, o Atlético perdeu 5. Sabe qual é o grande A chance problema? de não conseguir, de manter essa média é grande. O grande problema é time que joga retrancado pensando em empatar. Porque perder e ganhar é do jogo. Covardia não é mais do jogo. Porque covardia é o seguinte, depois que começaram os 3 pontos... Mas o Corinthians ano passado jogava bem atrás da linha da bola, né? Como é que é? O Corinthians ano passado jogava atrás da linha da bola e jogava por um lance. Mas o Corinthians... Se não obtivesse o resultado ano passado, todo mundo ia dizer que o Corinthians era covarde. O Corinthians, no segundo turno, se salvou por causa da poupança do primeiro. Não foi por número de derrotas, número de vitórias, coisa nenhuma. Foi a poupança enorme que fez. Foi pela campanha extraordinária que fez no primeiro turno. Pela média que obteve no primeiro turno. Presidente, o Odair é uma aposta mais ou menos tipo que o senhor fez lá com o Abel, com o Celso Rotti em 93? Olha, todo treinador que tem a sua primeira chance no grande clube não deixa de ter uma pitada de aposta, né? O Odair veio fazendo uma carreira dentro do Internacional. Então já se conhece o poderio. E o Marcelo e o Melo vêm acompanhando esse trabalho que ele está executando há tempos. Então eles conhecem o Odair pelo lado profissional como treinador e no momento em que resolveram apostar em cima e tiveram algumas críticas ainda, que o seu início não foi bom, ele foi colocado um ponto de interrogação nele e hoje ele vem demonstrando que conhece, está fazendo um bom trabalho. E sabe que o senhor estava falando aí, e eu estava pensando aqui justamente do exemplo que eu citei. O Abelão fez um extraordinário trabalho do Internacional em 88 e 89. Sim. Quase ganhou o Brasileiro e quase ganhou a Libertadores. E o Celso Rotti em 97, não fosse aquela matéria do nosso amigo Regis Resling, que se escreve Roslin, né, e se diz Resling, né? O Regis fez que o Internacional ia comer o peixe... matar o galo. Um rolo lá, virou guerra no e jogo. o porco, o peixe, o galo e o Internacional, né? Era o quadrangular semifinal do Campeonato E o Brasileiro. Inter vinha jogando bem e tal. Tinha sido o primeiro da primeira fase. E ali o Inter desandou. Não é que desandou. O próprio Palmeiras e o Vasco decidiram, né? O Vasco tinha um puta time, né? O Edmundo estava estourando. E o Palmeiras era o Palmeiras do Filipão, né? Realmente eram 2 times com credenciais para chegar. E o Internacional, ao longo do campeonato, foi bem. Tanto que chegou a liderar em bastante... Estou tentando lembrar, estou tentando lembrar. Não, classificou para esse quadrangular. Eu acho que classificou em primeiro ou em segundo. Da fase, toda a primeira Maurício fase. pode pegar aí, 97. E nós perdemos Palmeiras 2-1 lá, eu acho, em São Paulo. Mas prejudicado pela arbitragem. E o Mabilha me perdeu um gol que eu queria matar ele. Uma cabeçada. Ele erra a cabeçada. Ali nós... E ele era de guardar na época, estava numa fase. Ele vinha O senhor sabe voando. quem é que fez uma grande campanha naquela época? Juventude, treinado pelo Cassiá, jogando no Olímpico. Jogando no Olímpico, é verdade. E chegou nessa fase de quadrangular, só que estava no outro quadrangular. Ele entrou no outro quadrangular. No outro quadrangular. O Vasco. Vasco, Flamengo, Juventude e Portuguesa. Eu lembro de um jogo no Olímpico, Juventude Portuguesa.
Um jogo à noite. O Grêmio não classificou, o Juventude classificou. E aí jogou no Olímpico. Jogou no Olímpico. O Grêmio ficou em 14º na primeira fase, o Inter terminou a primeira fase em segundo com 51 pontos. O líder foi o Vasco com 54. Mas naquela época tinha mais de 20 clubes, né? Foram 25 jogos. Eu lembro que o 26 Christian clubes, fez gol para burro, mas o Edmundo foi o artilheiro. Fez 26 gols, eu não me lembro. E o Christian estava com 20 e alguma coisa. Nós tivemos aquele time... O Edmundo fez 29 gols aquele ano e o Juventude, que tinha uma campanha muito boa, na primeira fase sofreu apenas 20 gols. Foi a melhor defesa da fase inicial. Quantos gols fez o Christian no marca aí? Eu vou buscar aqui. Mas o Christian, ele arrancou fazendo 3 gols contra o Corinthians. No Pacaembu. Nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, uma quarta, no final de semana em São Paulo contra o Corinthians. 3-1, parece. 3-1. 3-1, 3 gols dele. E o senhor lembra Aí como é ele que o passou Inter- no vestibular. E o senhor Que era o lembra? vestibular, o famoso vestibular. O Alberto. Era ele, Alberto, o Washington E o Rob Robson. Gol. O Rob Gol. 4 caras que Então, tiveram carreira dentro do futebol E brasileiro. vou lhe dizer, E tomasse muita Todos- corneta no início daquele ano quando contratasse eles. O Christian marcou 24 gols naquele campeonato. só o Alberto não vestiu a amarelinha. Até o Rob Gol Jogou bem, né? Em grande estilo. foi o jogou no campeão do Santos. Sim. Mas Não, ele fez carreira. Sim, os 4. o Christian, naquele ano, ele ganhou o vestibular quando o Inter empatou no Olímpico em 1-1, gol dele. Sim. E aí ele ganhou o título de 1-0 numa arrancada do Fabiano. Ou foi gol do Fabiano? Gol do Fabiano, metida do Enciso. O Enciso estava de lateral, meteu. Qual jogo? O Grenal 97. Ah, foi 1x0 gol do Fabiano na goleira do Gigantinho. E Né? aí, o que fez O o passe Cacalo? no lançamento do. O que fez o Cacalo? Mandou intempestivamente o Mauro Galvão embora. E o que aconteceu no ano seguinte? Mauro Galvão, campeão do Vasco da Libertadores da América. Em Jogou 98. anos ainda no Vasco, Mauro. E aí, em 2001, volta Mauro Galvão para o Grêmio e o Grêmio ganha a Copa do Brasil com Mauro O Galvão. Tite, né? Em 96 tinha sido campeão brasileiro com o Grêmio também. Num esquema 3-5-2, um dos primeiros 3-5-2 do futebol E que brasileiro, funcionou, aquele de né? 2001. Funcionou muito bem. Funcionou muito bem. E o Filipão, que agora é desafeto do Tite, e vão se... Por que desafeto? Eles brigaram, lembra? Fala muito. O Filipão está voltando para o Palmeiras A torcida do Palmeiras, inclusive nas redes sociais, está fazendo uma campanha hoje para a volta do Felipe. e o Filipão adotou na Copa de 2002 o sistema do Tite em 2001. Polga. Com Paulo e com o Edmilson na minha caixa. Edmilson, Agora, voltando ao Odair, Rec, eu torço muito pro Odair porque ele é um cidadão, um cara maravilhoso, faz bem pro futebol pessoas como o Ele Odair. estava no grupo de 97. E outra, Sim, ele tinha sido daquele time que foi campeão lá em São Paulo, na Copa São Paulo. busca um lugar ao Em sol. 97 ele já estava no grupo. Não adianta buscar um lugar ao sol se não tiver competência. Mas ele tem e busca um lugar ao sol. Então, ele só tem desafios. E ele é o seguinte, ele se preparou para a função, é um estudioso do futebol, tem uma excelente relação com os jogadores, um carisma com os atletas, fala a linguagem dos atletas, então tem tudo para dar certo. O Inter está em ótimas mãos. E naquele time lá da Copa São E Paulo, tem estofo o Inter para foi deixar o campeão Damião e o 98. Alessandro na reserva? Janeiro de 98. Em 98 o Inter foi campeão, o meio-campo era Odair e Clayton, que agora voltou a ser o treinador do nosso querido Cruzeiro. Vê se não está online aí o Odair. Ele assiste sempre o programa. Outro dia ele estava no Rio em férias vendo o programa. Ele é um craque, um baita cara. Ele está sempre assistindo. Ele diz, eu estou sempre, quando eu posso, estou assistindo. Qual foi a tua pergunta, Luiz Carlos? Se ele tem estofo para deixar D'Alessandro e Damião na reserva. Essas palavras bonitas eu deixo pra ti, eu nem sei o que significa o tal do estofo. tu sabe. Mas o que eu vou Tu te sabe, dizer. O que eu vou te dizer é Se ele tem coragem, tamanho. O que eu vou dizer é o seguinte: um treinador que tem a qualidade, a competência, o caráter que ele tem, a liderança que ele tem no grupo, ele vai tomar as decisões dele, como vem tomando, e vai conseguir administrar a contento, como administrou na segunda-feira, quando o Damião e o D'Alessandro, por exemplo, estavam no banco de reserva. Sabe que Ele tem empatia com o grupo suficiente para tomar as decisões e as decisões serem aceitas. Eu acho que o Odair tem uma outra coisa boa, Zaque, de técnico. Se precisar jogar feio e garantir um 0-0, ele garantiu 2 0-0 históricos para o Internacional. O Grenal de 0-0, que depois emendou com essas 10, e o 0-0 contra o Oeste, porque se o Oeste ganha aquele jogo,
o Internacional ia se borrar todo com o Tchê, eu tava lá em Barueri aquela noite. Só que aos 47 do segundo tempo... O Carlos errou um gol. Pelo amor de Deus. O Carlos errou um gol assim, ó. Aonde anda esse Carlos? Tá no Paraná. Na reserva, pelo menos. Não, joga de vez em quando. Que coisa incrível aquele gol que o rapaz errou lá. Bom, todo mundo se abraçou já. Quem estava em casa já saiu se abraçando no estádio também. Só tá ele e o goleiro, e ainda tinha léguas. O goleiro tinha que sair. O goleiro tinha que sair apavorado. Não é aquela história que sobrou mano a mano e tem uma diferença pequena, distância pequena. Não. O Carlos saiu do meio do campo livre. E correndo, mais livre estava. Esse foi o problema, dele correr muito. E assim, ó, e hoje o Inter Ficou tem... pensando o que ia fazer. Como é que eu vou fazer esse golaço? Alternativa, se atrapalhou. E tem duas situações assim no futebol moderno. Primeiro que tem que acabar com essa história e acho que finalmente aqui no Brasil estão começando a se perguntar acostumar ao com presidente isso. Záquia sobre a eleição. Tá, não tem mais essa... Aí eu deixo o presidente Záquia falar. Não tem mais essa história de 11 titulares. Presidente. Se ele quiser falar. Deputado. Não tem mais essa história, Rec. Há muito tempo de 11 titulares. Um campeonato se ganha, uma classificação se ganha com 16, 18, 20 jogadores. Mas é isso, e os números mostram isso. Tá muito cartola. E assim, ó, e o Internacional hoje tem um grupo. Fez um estágio no Cruzeiro. Eu aprendi Uma muito. pós-graduação lá no Cruzeiro. Eternamente ao Cruzeiro. Por conhecer o futebol Quem da deve porta mais de tu dentro. ao Cruzeiro ou o Cruzeiro a ti? Eu ao Cruzeiro. Tá. Eu ao Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. O Cruzeiro é a minha vida, faz parte da minha vida e vou ajudar o presidente Cláudio ao Cruzeiro voltar ao seu devido lugar. Agora com o Clayton de técnico. Mas o que eu estava dizendo, Rec, que o futebol moderno precisa ter 18, 20 jogadores de grupo. E o Inter tem. O Inter tem 4 laterais que talvez nenhum time do Brasil tenha. O Inter tem 5, 6 opções de ataque. Luca, Rossi, o Damião, chegou o Jonathan Alves, o Potker, sabe? E aí tem mais os meninos chegando. Tem o Brenner, tem o Richard, tem talvez o Bruno José aí para sequência, enfim. Então o Inter tem opções. De 1,60 m. Ronald voltou para aspirantes. Pois é, eu queria ver aquele baixinho. Mas tem muitos meninos bons também na base. Tem o Richard, tem o Rossi é daquele tamanho, pode jogar, porque o Ronald... O Rossi é muito forte. E ele recompõe muito. Então o Inter tem muitas opções. E todos vão ter que jogar. Não vai jogar o Jonathan Alves sempre, não vai jogar o Damião sempre, não vai jogar o Rossi sempre, nem o Luca. É isso. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos na sequência. Quer deixar uma manchete aí? Tu tá todo assanhado aí. Pessoal... Vai falar em número de derrota de novo. O pessoal nas redes sociais tá mandando quase que uma campanha aqui. Calma, Campelo. Estavam com saudades minhas aqui na Ubra TV. É isso aí, velho da Ibope. Já voltamos. Invicto a 10 jogos, o Internacional enfrenta o América Mineiro hoje às 8 da noite no Independência. Dourado suspenso está fora da partida. Charles ou Gabriel Dias, um deles será o seu substituto. Após cumprir suspensão, Luca retorna. A tendência é que D'Alessandro, Damião e Jonathan Alves, olha que banco, comecem no banco de reservas. Provável time do Inter: Danilo Fernandes, Zeca, Danilo Silva, Cuesta, Iago, Charles ou Gabriel Dias, Edenilson, Patrick, Nico Lopes e Luca, mais o Potker na frente. O Grêmio enfrenta o vice-líder São Paulo, hoje às 19h30 na Arena. André suspenso não joga, Jael será o substituto. Com o edema muscular, Cortez será desfalque mais uma vez.
Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba são as opções. Então significa dizer que o Grêmio não poupou, o Renato não poupou o Cortez, ele tinha problema de contusão. Sem treinar há 2 dias, Léo Moura também deve ficar de fora. Ramiro não treinou e é outra dúvida. Mas o Ramiro, em princípio, joga. Groi, Léo Gomes, Jeromel Kahneman e Marcelo Oliveira. Eu não acredito no Juninho Capixaba, mas está aí, escrito no vídeo concentrado. Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, Everton com o Jael. Expectativa de apenas 15 mil torcedores para a Arena. Hoje deu uma melhoradinha. A compra de ingressos pode aumentar essa expectativa para 17, 18 mil. Só? Só. Tá, mas por quê, quer dizer? Pô, Grêmio e São Paulo. Esse é jogo, se não chover... Teve 25 mil Inter e Ceará. Direção abriu tratativas, o Grêmio vai jogar Libertadores e Copa do Brasil. Semana que vem tem São Copa Paulo, do Brasil. né, cara? O pessoal está aguardando a Buffon. Semana que vem tem Copa do Brasil, ingresso caro, na outra tem Libertadores. Por isso que eu estou dizendo que é bom o Grêmio ganhar hoje, porque a torcida do Grêmio e o Grêmio não estão mobilizados para o brasileiro. Olha aqui, ó, a direção abriu tratativas para renovar o contrato com o Kahneman, conforme já anunciamos aqui. O objetivo é dar valorização salarial ao jogador e prorrogar vínculo que atualmente vai até dezembro de 2020. O problema da proposta do Cagliari ou do Atalanta é pequena. É a nova estratégia dos times médios e pequenos. Oferece um caminhão de dinheiro para o jogador e nada para o clube. Aí Nem não- tão nova assim, né? Nem tão nova. mas tô dizendo, É esses mais velho que andar pra frente. É, mas esses pequenos não se escavam muito. Os grandes é que Os levavam. grandes faziam isso. Os grandes levavam. Agora, times médios já estão... É que Usando também essa- não é fácil levar jogador daqui É, pra lá. não, levando para o Egito. Né? É, que o jogador faz beicinho aqui e vai, né? Foi quem é que foi? O Rodriguinho, que foi outro? Foi 2 jogadores. Keno foi. Keno? O Keno. Keno. O mesmo time, Pro o Egito, mesmo time. pro time do Alberto Valentim. Ontem, Mesmo time. O Pirâmide. Ontem, Fluminense 1-0 no Palmeiras, Atlético Mineiro 2-0 no Paraná, Corinthians 2-0 no Cruzeiro. Isso Pra me mim, surpreendeu. Eu também, Tá. eu também. Corinthians não está jogando nada. Santos e Flamengo 1-1. Hoje, 7h30, Botafogo e Chapecoense. Já é jogo de desesperados. Vitória e Sport também. O Sport logo ali cai na realidade. E o Vitória Lá em tomou Salvador. 4 no Bavi domingo, né? Periga ganhar do Sport e puxar o Sport. Grêmio e São Paulo também 7h30 e às 8 América Mineiro e Internacional. Internacional. Deixa eu aproveitar a deixa do presidente Záquia para falar do que está acontecendo. Uma divisão dos 8 primeiros e dali para baixo. Flamengo 31, já jogou. São Paulo 29 pode ser líder se ganhar do Grêmio. Atlético 26 já jogou. Internacional 26 não jogou. Cruzeiro já jogou, tem 24. Palmeiras já jogou 23, trocou o Roger, deve dar Filipão na parada. O Grêmio tem 23, não jogou. O Corinthians já jogou, tem 22. Fluminense já jogou, tem 21. O Vasco tem 2 jogos a menos. Após perder para o Fluminense ontem, o Palmeiras demitiu o Roger Machado, o treinador deixa o clube após 7 meses de comando. E sabem qual era o aproveitamento? 66,66%. Quer dizer, uma injustiça o que aconteceu com o Roger. Aliás, a segunda vez, o Palmeiras não foi o melhor na fase de grupos? Sim, melhor na fase de grupos, a exemplo do Atlético Mineiro ano passado. Do Atlético Mineiro e também ficou no grupo do Boca, o Palmeiras essa vez. E na época do Atlético também o grupo era difícil. As 2 vezes foi o melhor da primeira fase e botaram para rua. No sábado teremos Guarani e Brasil de Pelotas, Juventude e Fortaleza pela segundona e hoje 200 jogos de Jeromito, que agora eu estou batizando um outro cara de mito também no Grêmio, que é o Bressan. É Bressan Mito. Segundo o Jael, o zagueiro que melhor soube marcá-lo. Então agora O é Bressan Juventude Mito joga com também. Fortaleza em Caxias? Joga em Caxias. Pô, esse jogo é bom. Bom O jogo. Fortaleza é impressionante, né? O Fortaleza... Vai subir. Está com E 33. o mais né? impressionante é que no Campeonato Ceni, Cearense. né? É o Ceni. No Campeonato Cearense foi muito mal. O Ceni era vaiado pela torcida, teve confusão com a imprensa, não dava entrevista e tal. tá E assim agora ainda. no brasileiro. Tá assim aí. Decolou. Para ver como é fácil a segunda divisão e o Inter não foi campeão. E o Juventude e o Brasil de Pelotas ganharam. Juventude e o Brasil de Pelotas ganharam jogos importantes essa semana. É verdade. O Brasil está a 1 ponto de sair e o Juventude Ele tá louco está... de meter a bola nas costas. E o Juventude está Não, o REC nunca faz de isso. chegar entre os 4 primeiros. Presidente Záquia responde depois do intervalo comercial qual será o futuro político do Internacional.
Madelomba Casas e Construção, casas de alvenaria e casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. São casas maravilhosas, inclusive casas de madeira, que você pode financiar direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba, maior qualidade, melhores condições. Mais informações 3596-1048 ou pode ligar agora para o Fernando, 98631-7709. Pode falar com o Fernando, dizer, olha, estava vendo cadeira cativa, lá diz que sai negócio. Sai negócio. Se tiver um terreno aí grande para construir várias casas e tal, vai faturar com aluguel. Madelomba Casa e Construcão, sem o cedilha, sem o tio.com.br. Golaço Assessoria ao Consumidor defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata 50% a prestação do veículo. Ligue agora a consulta gratuita 0800 606 1616. Cliente Golaço financiou o veículo, prestação 950, caiu para 475, vantagem inicial R$20.000. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do seu automóvel. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução imediata de 50%, ligue e consulta gratuita 0800 606 1616. 0800 606 1616. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo, gente bonita como eu, frequento lá e tal. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, melhor custo-benefício, 3061-6262. Tá tudo bem em casa, né, Maurício Freitas? FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Ele veio hoje para me contrariar, viu? Ele tá aí fazendo miquinho. Eu tô só para te contrariar aqui. Micagem ali do lado, viu só, Zac? Pô, tu fala no ar, no anúncio da Bascaria, que vai gente bonita como Vossa Senhoria. Exatamente. Na Bascaria é eu que tô fazendo micagem. E aqui nesse programa eu prometi falar só a verdade. Presidente Zac. Não, a Bascaria é boa mesmo. Bascaria é maravilhosa. Espetáculo. Presidente Zac, o futuro político do Inter. Quem leva? O Internacional acho que tem uma tradição, se tu verificar, é reeleger o presidente. Que é o contrário do governo do Estado, que nunca reelege. O Internacional, olha... O Saltório não vai ser reeleger. O Fernando foi reeleito, o Vitório foi reeleito, o Giovani foi reeleito. Algumas exceções. Campeão voltou, que foi o Pífero. A tendência é a reeleição. O Marcelo... ele está fazendo, o Internacional está fazendo uma boa campanha dentro desse brasileiro. Se tiver a competência de manter e chegar, não tem como tirar ele. Acho que até não deveria se cogitar, porque o Internacional está estável politicamente, sempre com as bronquinhas, que é natural, mas vem num crescendo o futebol. E não adianta, hoje quem vota é o sócio. E se o futebol estiver bem, não houver nenhum outro problema na direção, a reeleição é o caminho. Presidente, e o grupo que o senhor organizou junto com o seu irmão, com o ex-presidente... Não, não, você estava dando efeito aí, muita gente disse, pô, fala pro Zac que eu quero entrar nesse negócio. Não, fluiu ou não fluiu? Agora com a Copa parou tudo, né? Parou tudo, agora deve, durante esse mês de agosto, se retomar as reuniões que estávamos fazendo. É um grupo que tem o diferencial de não querer entrar em eleição. Nós não queremos nem eleição para conselho, nem eleição para presidente. Vocês querem ter voz igual? Nós queremos ser, assim, poder moderador, quando chamado pela presidência do clube, emprestar a experiência que se tem, né? Porque ali a maioria dos seus integrantes são sócios, são conselheiros há mais de 30 anos. E essa experiência eu acho que não pode ser jogada fora. Olha aqui, o João Padeiro está mandando um abraço para todos. Uma música. Já recebi uma resposta aqui do presidente Romildo. Nós estamos tentando trazer o presidente Romildo aqui. E o presidente Marcelo também. Hoje eu estava indicando com os presidentes aqui, temos que movimentar a coisa, né? Valeu, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Hernani Campeão. Obrigado, abraço pro alemão Davis em Esteio, se recuperando de cirurgia, nos assistindo. Abraço pra turma lá no SET, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que pararam de trabalhar para assistir o preliminar como fazem diariamente lá no SET, que é um espaço maravilhoso, público, 100% do esporte, tem 25 modalidades abertas à comunidade. Obrigado, Rec, pelo Obrigado, convite. Hernani. Saudades. Obrigado, presidente. Obrigado, Maurício. Às 19 horas tem mais.